Olá, esse é o André. E essa é a Bárbara. E esse é o Litera 2. As leituras da vez são Fahrenheit 451. E Duna 2, o Messias de Duna. O Fahrenheit eu acabei de terminar de ler, hoje de manhã, na verdade. Ele é do Ray Bradbury e é de 1953. E o Messias de Duna eu li há uns 2 meses atrás, eu não tenho certeza se foi em agosto ou se foi em julho. E é do Frank Herbert, e esse aqui foi publicado em 1969. Essa edição que eu tenho é da editora Aleph. O Fahrenheit, ele se divide em 3 partes. A primeira parte é como se fosse um status quo do mundo da obra. A segunda parte é uma mudança nesse status quo. E a terceira parte é um pós-eventualidade. Na minha opinião, na verdade, as 2 primeiras partes é onde o livro realmente expõe o que tem a falar, e a terceira parte quase que sobra um pouquinho. Eu li o Duna 1 em fevereiro agora de 2023 e eu preferi muito mais o Messias de Duna, apesar de lá no Scooby eu ter visto que a maioria dos leitores prefere o 1 do que o 2. E na minha opinião é porque essa obra ela não é aquele típico romance de formação em que o personagem encontra um conflito e evolui. Eu acho que o Frank Herbert fez um livro muito mais experimental e ele é bem mais complicado de interpretar para aquelas pessoas que não estão acostumadas com livros que tem a história literal, sabe? Quando tem o fato, o personagem passa e tem consequências dos seus atos. Esse é um livro com muito mais brincadeiras na linguagem. Eu acho que não é realmente para qualquer tipo de leitor, tem que ter um pouquinho mais de bagagem literária, na minha opinião, para ter conseguir aprofundar a leitura e conseguir aproveitar ela, mas é um livro muito bom, mesmo que tu não faça essas interpretações um pouco mais profundas, você pode gostar muito da história e mesmo assim gostar muito desse livro. Mas pelo que eu vi de review, e que tu leu também, as pessoas costumam não gostar muito. No caso, a Bárbara já leu esse antes de mim, e eu li esse antes dela. E esse aqui tu já leu... Foram indicações cruzadas. E tu já leu todos esses, todos do Duna. E eu só li o 1 e o 2. Ele ama Duna, por isso que eu resolvi ler, e o Fahrenheit eu acabei de indicar pra ele, porque como ele gosta muito de ficção científica, e ele tinha acabado de terminar o Corcunda de Notre Dame, ele não sabia o que ler. Aí eu disse, lê o Fahrenheit 451. Inclusive, eu cheguei a ler entre esses 2 livros um livro que foi bem feliz pra mim, então eu queria uma leitura garantida que ia ser boa, e a Bárbara me recomendou esse, de fato. E é muito bom. Muito bom. O Fahrenheit, ele lida principalmente com 4 personagens principais, é o bombeiro Montag, a Clarice, que vai aparecer logo no início, o Faber e o Barry, que é o chefe dos bombeiros. Esses personagens eles são bem simples psicologicamente, no que o livro mostra, embora dê a entender que poderia ter uma profundidade, mas o livro trata mais da situação da sociedade do que qualquer personagem especificamente. O Montag é o que mais se aprofunda, mas não chega a ser uma exploração da mentalidade dele. É mais uma exploração do papel dele nesse mundo. A parte distópica do Fahrenheit é a questão de como decai a literatura, como decai a cultura, nos livros da tradição, que ele se associa a outros livros que seriam de exploração do totalitarismo, de consequências de dominação governamental. Nesse livro, o que acontece de dominação é uma questão que vem da população e embrutece. Eu não conheço essa palavra. De embrutecer? Português? Acho que embrutece, tá certo. Acho que tem em português embrutece. Não tenho certeza. E então é uma reflexão muito atual, uma reflexão muito válida 70 anos depois, porque é o que a gente vê todo dia, seguindo os spoilers, é a questão de propagandas bombardeadas de todo canto, questão de impaciência com o consumo de cultura mesmo, no geral, simplificações que cada vez simplificam mais até não sobrar nada das obras, até a gente ver só vídeos de 5 segundos e não aguentar mais que isso. É um livro que lida com isso claramente, diretamente, e esse é o ponto principal do livro para mim. É essa questão de como as pessoas mesmo que fazem essa armadilha. Inclusive na Netflix tem aquele
aquela sessão, filmes com menos de 1h30, filmes com 50 minutos. Eu acho que tem muito a ver com o que o Ray Bradbury fala aqui no Fahrenheit 451, e é impressionante que ele escreveu em 1953. É muito antes de existir smartphone, de existir essa realidade que a gente tá tão imerso, né? Quando eu li, eu me identifiquei bastante com esses problemas dessa realidade muito acelerada, e uma passagem que me impressionou bastante também foi o momento em que ele retrata as casas com aquelas telas em que as pessoas ficam o tempo inteiro sendo bombardeadas por programas, por músicas, os parentes estão nos quadros e ficam conversando com as pessoas de dentro da casa o tempo inteiro, então nunca tem o silêncio. Justamente foi a premissa que eu acho que também o Fahrenheit aborda, de que o silêncio seria muito importante pra gente ter a reflexão, e a partir da reflexão ter uma mudança. E justamente eles não queriam uma mudança na sociedade, por isso que eles não permitiam as pessoas pensarem que isso seria algo feito pela leitura. A própria leitura é um momento muito silencioso, em que tu tá ali, só tu, o livro e os teus pensamentos. Então, nessa sociedade hoje em dia que a gente tá de TikTok, de Instagram, com Reels, e que tudo tem muito barulho, muito movimento, tudo muito acelerado, a gente não aprecia mais o momento da leitura, por exemplo, de ficar sentado lendo em silêncio. E eu acho que o Ray Bradbury foi muito... quando a pessoa antecipa... Certeiro? Não, quando a pessoa pensa antes, à frente do seu tempo. Não tem. Tem uma palavra. Não é previdente, é quase que isso. Visionário. Isso. O Ray Bradbury foi muito visionário com essa obra por conta disso, porque ele conseguiu retratar lá nos anos 50 a realidade que a gente tem agora em 2023. E justamente o que faz a primeira disruptura do status quo desse mundo é o silêncio que a personagem Clarice vai apresentar para o bombeiro Montag. As reflexões que fazem ele parar e observar o mundo mesmo. E isso causa um desejo de leitura nesse bombeiro, que deveria queimar os livros. Sim. E ele vai então entrar na segunda questão da obra, que é o que existe de conteúdo num livro mesmo. Um dos questionamentos levado pelo chefe dos bombeiros é de que, na verdade, os livros só trariam caos, trariam um quase caos dialético, em que ideias se chocam, mas não teriam nenhuma verdade em si, então seriam só discussões vazias. E esse eu acho que não é um ponto tão bem desenvolvido no livro. Fica mais a questão do leitor pensar sobre isso, ou até ignorar se não gostar dessa parte. O foco é realmente a simplificação cultural. E no final, isso passa um pouco, agora realmente spoilers, no final ele se junta a uma sociedade em que existe, que as pessoas portam os livros dentro da memória. E entram outras questões filosóficas, pseudo-filosóficas pelo menos, de ciclicidade, de a própria figura da Fênix entra como momentos em que a humanidade perderia conhecimento, voltaria atrás, revalorizaria o que é importante mesmo para a sociedade humana. E são questões que parece que não cabem muito bem no livro. Então, por isso, a última parte do livro fica meio perdida em ação, em questionamentos não elaborados, e deixa a desejar comparado com o início do livro. Eu também não sou muito fã do fim. Eu achei que podia ter, de repente, o Ray Bradbury foi muito assertivo durante todo o livro, e no final ele parece que se atrapalhou, parece que se enrolou na narrativa. Podia ter simplesmente feito o Montag morrer na floresta, porque eu acho que ia ser um fim muito verossímil, de que não ia ter como combater esse sistema, ou bota ele viver lá no meio da floresta e, cara, tu interpreta o que tu quiser a partir disso, deixar um pouco mais pro leitor. Ficou muita descrição mesmo naquele final. Eu li esse livro em 2021, mas ele é tão bom que eu me lembro dele claramente, por isso que eu tô comentando. E a Bárbara tem o lindo hábito de rabiscar todas as páginas do livro com que ela acha interessante, de sublinhar coisas e escrever coisas. Um lindo hábito, eu acho maravilhoso. Ele não, ele odeia a gente, mas... É por isso que eu dei pra ela essa cópia de Duna e não emprestei mesmo. E ó, tá cheio de
post-it colado, porque eu adoro marcar pra depois achar as informações importantes. Eu gosto dessa leitura ativa, sabe? Então agora eu vou falar do Duna 2 pra encerrar o vídeo. O Duna 2, como eu comentei antes, é um livro um pouco mais experimental. E eu acho que o Frank Herbert quis fazer uma ideia metanarrativa de que tu fica um pouco entorpecido com o melange, com a especiaria, assim como o Paul. Porque o Paul, né, durante esse livro inteiro, tu não entende nada no início, tu não sabe por que ele tá daquele jeito, até porque quem leu o Duna 1, que era realmente fato, acontecimento e consequência, e tu vai indo na trama, esse aqui não, tu vai pro passado, pro presente e pro futuro, o tempo inteiro é uma bagunça e tem novos personagens, por exemplo, tem o piloto, né, o Edric, que é uma viagem, tem o Gola, muita gente nova sendo introduzida e ao mesmo tempo o Paul tá pensando umas coisas muito estranhas, tipo, desvencilhe-se, tu não sabe sobre o que é que ele tá falando. E eu acho que eles querem fazer... eu acho que o Frank Herbert quis fazer a própria confusão que o Paul tava passando no leitor. Então, tu tá lendo meio que entorpecido por essa especiaria e o tempo inteiro os fatos estão sendo jogados pra ti de uma forma confusa e tu vai ter que ler até o final pra conseguir entender. Inclusive, quando eu li o livro, eu achava que tinha um problema com a minha tradução, porque eu não esperava que fosse tão convoluta a narrativa, e eu pensava, não, tem algo errado, faltou um capítulo, faltou alguma coisa aqui. Mas pro fim começa a fazer tudo sentido e é um lindo momento. É verdade. E ele me preparou quando eu fui ler o Duna 2, então acho que isso ajuda também. As pessoas vão ler o Duna 2 sem saber disso, sem saber que é uma viagem completa em comparação com o primeiro. Que assim, ele me avisou que eu não ia entender nada, então eu comecei a ler pensando, bom, tá, é normal. Mas quando eu vou ler livros pela primeira vez, sem alguém ter me avisado que vou ficar perdida, às vezes dá até vontade de largar. Então pode ser que algumas pessoas que leram Duna 2 tenham sentido isso, por não saber que vai ser um livro um pouco mais experimental, acabam abandonando ou não curtem a sequência. Mas eu gostei muito mais do 2 do que o 1. Acho que ele é muito mais inovador, eu gosto muito mais da presença feminina no livro por causa da Lia, uma baita de uma personagem. Tem muita sinestesia nesse livro, porque o tempo inteiro tá brincando em relação à especiaria, mas não somente ela, tem a questão dos olhos metálicos do Gola, tem a banheira lá, o Edric, sim, o tanque de especiaria laranja. E esse livro também aborda questões físicas e metafísicas muito interessantes, que fazem parte da metanarrativa do livro, e eu amo esse livro. É o teu favorito, né? É o meu segundo favorito. É o segundo? É o quarto ou o favorito? O quarto é o meu favorito. Inclusive, se tu já leu a sequência inteira de Duna, comenta aqui qual que é o teu livro favorito. Até o momento, como só li o 1 e o 2, o 2 é meu favorito e o dele é o quarto. E eu só quero dizer que eu vou sentir muitas saudades do Paul. Eu fiquei bem chateada. Quando eu acabei o livro, eu não tinha processado, e é realmente um spoiler grande, que ele já era, entendeu? Eu olhei pra ele e eu perguntei, ele vai voltar? Porque eu achava que era brincadeira do Frank Herbert. Eu achei que não, ele não vai tirar o protagonista dele. E ele tirou. O Paul só foi morrer no deserto, no final. Então eu fiquei bem chateada, mas eu entendi todo o plot, né? O próximo livro vai vir falar sobre os filhos do Paul. Mas de qualquer forma, eu fico chateada, é um luto, é o segundo luto que eu passo com Duna, porque no número 1, lá no livro 1, quando o Leto morre também, fico muito chateada. O famoso luto Leto. Luto Leto, totalmente. E depois agora luto com o Paul e eu não aguento mais. Agora nós vamos comparar os livros. Esse é um livro muito mais atual. A crítica social dele é palpável hoje em dia, ela é traduzível para tudo que se vê na sociedade atual, na cultura atual, nas pessoas de hoje mesmo. E assim sendo, ele é muito fácil de digerir, tu lê ele, tu já identifica as coisas ao teu redor, as coisas que irritam o personagem possivelmente vão afetar todos os leitores. Tem uma questão de propaganda de pasta de dente aqui, que fica sendo bombardeado no metrô e o protagonista fica muito irritado com isso. Eu fico muito irritado com propagandas contínuas.
eu não sei vocês, mas a questão de horários sendo declarados oralmente na base, não sei se é um spoiler isso, na base dos bombeiros, assim, o bombardeio de informações para não ter silêncio é uma coisa que incomoda o personagem depois que ele percebe isso, e vai incomodar cada um de vocês, provavelmente. Se tivesse aqui um monte de propagandas atrás, ia ser muito incômodo. E é uma tendência atual, então é muito fácil de tu ler e se relacionar com isso e realmente só transpor isso pro momento de hoje. Já o Duna 2 é uma ficção completa, a gente não consegue fazer um paralelo tão claro como a nossa realidade. Realmente é um livro para tu imaginar, para tu se deixar levar pela fantasia. É claro que tem relações com a vida real, né? Até para ser verossímil a gente conseguir se conectar com a história. Mas, por exemplo, a ideia da Alia, do Gola, dos Tleilaxu é realmente muito pouco palpável para nossa realidade, mas é uma história que prende bastante, na minha opinião. Eu não consegui largar o final. Eu acho que as últimas 40 páginas eu quis ler numa tacada só. Eu lembro até que eu me atrasei, lembra que eu me atrasei para um compromisso porque eu queria ficar lendo. Então é um livro que, na minha opinião, é muito mais bem construído do que o Fahrenheit, por causa que eu não acho que o final do Duna 2 deixa a desejar como o Fahrenheit. Tanto é que a nossa nota por os livros é bem maior a nota do Duna 2. Eu vou dizer a minha nota em relação a esses livros. Pra mim, o Duna 2 é um 4,5 de 5 e o Fahrenheit é 4. Pra mim seria 5, porque pra mim é um livro perfeito no que ele se dispõe, e seria um 4 também. E eu acho que esse é um detalhe importante. O Duna, o Messias de Duna, ele é mais verossímil justamente porque ele precisa ser, já que é um universo tão distante, são uma época tão diferente da nossa, digamos assim, ele precisa ser muito bem construído para tu conseguir entrar no mundo dele. Enquanto que o Fahrenheit, por ser tão associável ao nosso cotidiano, é muito mais tranquilo o escritor só deixar coisas para imaginação, não elaborar alguns aspectos, porque não faz falta. Mas justamente isso parece, no meu ver, faz o Duna 2 ser um livro muito mais difícil de ser escrito do que o Fahrenheit. E eles são de épocas próximas, então é interessante ver como evolui rapidamente a questão literária de ficção. É interessante que a gente está fazendo esse vídeo porque o gênero favorito dele é ficção científica, mas o meu não é. Eu gosto muito mais de romance vitoriano, eu sou uma leitora ávida dos vitorianos, eu amo as irmãs Brontë, então não é com certeza o meu tipo de leitura, nem o Fahrenheit, nem o Duna 2. Com certeza, como uma leitora que não é fã de ficção científica, eu recomendo os dois, tanto o Duna 1 quanto o Duna 2 e o Fahrenheit, para quem quiser começar a ler ficção científica. Eu comecei a ler ficção científica com o Fahrenheit 451, e aí depois eu vim pros Duna. Mas eu tive um período de 2 anos sem ler ficção científica até começar a ler de novo, por não ser o meu gênero favorito. Mas agora eu quero explorar outros, eu vou terminar a sequência do Duna, quero ler O Contato, do Carl Sagan, quero ler também A Primeira Infância, do Arthur Clarke, que ele ama, porque ele é um especialista em ficção científica e ele me recomenda os que eu sou viciado em alguns autores de ficção científica específicos, principalmente o Arthur Clarke e o Frank Herbert. Esse foi o primeiro vídeo do Litera 2. Se você quiser ver mais vídeos de reviews de livros sem quase nenhum planejamento prévio, bem espontâneos, com um cafezinho apenas, se inscreva no canal, deixe algum comentário se quiser, sugestões talvez de livros, nós vamos ler possivelmente. E é isso, obrigado. E ative o sininho para não perder as notificações do próximo também. vídeo. Até já!